Olá pessoal! Então hoje eu vim aqui trazer o meu relato de parto normal. Eu ganhei o meu filho com 40 semanas e 3 dias. Sim, parecia que eu ia ficar grávida pra sempre, né? Era a sensação. Eu sempre quis um parto normal. E então eu tava esperando entrar em trabalho de parto, né? E aí ali no final eu já tava comendo tâmara adoidada e fazendo várias coisas pra ver se a criança vinha. Eu treinei até meu último dia, né? Eu fazia academia, então fui até na terça-feira eu treinei, quarta-feira ele nasceu. Então vou contar aqui o meu relato de parto normal e dizer já um spoiler, que o parto normal não é tão fácil assim quanto dizem. Pelo menos essa foi a minha experiência. Então assim, como é que aconteceu, né? Quarta-feira, às 4 da manhã, eu me acordei com muita dor nas costas. Assim, muita dor nas costas. E aí, eu sempre achei que as contrações seriam exclusivamente aqui no útero, né? Mas eu me acordei com muita dor nas costas. E aí eu descobri, né, só um parênteses, eu descobri que as contrações começam nas costas, que acho que é o teu corpo abrindo. Fui no banheiro e essa dor tava me dando assim, dor de barriga também. Assim, com diarreia, né? Então eu fui no banheiro com diarreia. E aí na hora de me limpar eu vi que tava saindo sangue, né? Da parte da frente tava saindo sangue. Isso era 4:30 da manhã por aí. E aí eu fiquei meio apavorada. Vim aqui no quarto acordar meu marido. E aí eu falei pra ele assim, amor, tô sangrando, vamos pro hospital. Aí a gente foi pro hospital, né? Eu ganhei, porque eu ia ganhar o parto normal, né? Eu ganhei o parto do meu filho com a equipe de plantão do hospital. Então eu não ia ser com o meu próprio obstetra. E aí, então, até na semana que eu ganhei, ele tava viajando de férias e na nossa última consulta ele tinha me dito, olha, assim, se tu vai pro hospital, se tu tiver com contrações a cada 3 minutos, ou se tu estiver sangrando. Então, quando eu vi o sangramento, né, eu falei pro meu marido, vamos pro hospital. Então, a gente chegou lá no hospital, era 5 e pouquinho da manhã. E daí lá que eu descobri que essa dor nas minhas costas eram umas contrações. E aí elas me disseram que eu tava em trabalho de parto, mas que eu não poderia ficar lá, porque eu não tava nada dilatada, né? Não tinha nenhum centímetro de dilatação, eu tava realmente iniciando o meu trabalho de parto. E aí elas falaram assim, mas tu vai voltar aqui entre hoje de tarde e amanhã de manhã no máximo. E eu assim, poxa, se eu já vou voltar hoje de tarde, eu não posso ficar aqui, né? Porque apesar de eu ainda não ter nenhuma dilatação, eu tava com muita dor já. Então tava difícil de caminhar, aí só de entrar no carro, voltar pra casa, aí depois entrar no carro de novo e voltar pro hospital, tipo, tudo isso assim, ficar sentada era muito desconforto. Mas aí elas disseram que não podia ficar comigo lá. Beleza. Não foi então. Estamos voltando pra casa com... Eita! Tava doido. Da puta, mano. 8 horas. Estamos voltando pra casa, quase batemos o carro. Nós estamos com contração já. Estamos nos pródromos, no início do trabalho de parto. E aí eu voltei pra casa. Chegamos em casa que era umas 7 e pouco da manhã, 8. E aí eu não tinha comido nada ainda. Então eu falei pro meu marido fazer um café da manhã pra mim, né? Então ele fez um pão com ovo. E assim, eu comi com muita dificuldade, mas eu consegui comer. E aí, nisso as contrações foram cada vez ficando mais fortes, sabe? Ali pelas 10 e pouquinho da manhã, eu falei pra ele pra gente sair pra caminhar. E aí eu saí pra eu pegar um pouco de ar e ver, né, se dava uma acelerada também. Mas assim, a gente andava 2 passinhos, eu tinha que parar porque vinha aquela dor, sabe? E acho que é uma dor, assim, que só quem passou, sabe? Que não sei explicar, assim. Tanto que eu sempre brincava, porque eu tinha cólicas muito fortes nas minhas menstruações, né? Eu sempre brincava, acho que é meu corpo me preparando para o trabalho de parto, as minhas cólicas. Mas nem se compara, assim, nem se compara. Eu lembro que uma hora meu pai veio falar comigo e eu falei assim, só não fala comigo, sabe?
eu comecei a ficar, assim, muito mal-humorada. Muito mal-humorada mesmo. E aí, a gente caminhou e tal, voltamos. E daí ele, às 11 horas, 11h30, eu baixei um aplicativo de contrações, então eu botava ali. As minhas contrações já estavam durando 1 minuto, e de 2 minutos e meio a 3 minutos, às vezes 2 minutos, né, de tempo entre uma e outra. E aí, meu marido nesse meio tempo foi fazer o almoço pra ele e pros meus pais, e aí eles comeram, eu não consegui comer nada, já tava muito forte. E aí a gente voltou pro hospital. Agora que horas? Quase 1h da tarde. Agora acho que vai, hein, amor? Tem que ir, né? Pelo visto. Tá tudo pronto. Acho que agora vai. Daí a gente chegou no hospital 1h da tarde. E nisso eu já tava com 5 centímetros de dilatação quando eu cheguei lá. Então eles já me internaram. Aí eu fui lá pra salinha de parto normal. E as dores cada vez ficando mais fortes, mais fortes. E aí eu sabia que tinha analgesia. E eu não queria tomar analgesia. Eu fui já com o pensamento de não tomar analgesia. Mas assim, a dor tava insuportável. Insuportável, eu não conseguia. E daí eu pedi analgesia. Eu falei, eu quero analgesia. E elas falaram, a gente não dá analgesia antes de chegar a 7 centímetros de dilatação, porque a gente espera estar mais próximo do parto. E deu, ai meu Deus. E daí eu peguei, nessa hora eu fui pro banho, fiquei lá no chuveiro na água quente, mas assim, nem a água quente resolvia. E daí tinha elas levaram uma bola de pilates pro chuveiro. Eu não conseguia nem me sentar. Eu fiquei escorada assim, né, fiquei de pé, escorada assim na bola, e com o chuveiro batendo aqui nas minhas costas, e eu não conseguia me mexer pra sentar assim na bola, sabe, de tanta dor que era. Aí eu fiquei um tempo lá no chuveiro, aí peguei, fui sair do chuveiro, eu andava assim, bem devagarzinho, sabe, e daí como o chuveiro era quente, e aí ficou aquele bafo no banheiro e no quarto, daí começou a me dar calor, daí eu lembro que eu pedi pra diminuir o ar, né, pra aumentar a força do ar, diminuir a temperatura, e daí disseram que não podia porque no momento que o bebê nasce, ele tem que nascer num lugar mais quentinho mesmo. Então a gente começou a passar calor lá dentro, enfim. E daí tinha uma outra cadeira, assim, que era uma cadeira, assim, uma cadeira de embalo, assim, sabe? E aí nisso eu tava sangrando muito, né? Eu não sei em que momento a minha bolsa estourou, mas nesse momento, assim, eu tava sangrando muito. Caía, assim, muito sangue de mim, sabe? E aí eu peguei e falei assim, pelo amor de Deus, alguém vem aqui e chama a médica, vê se eu já tenho 7 centímetros de dilatação pra me dar analgesia. Aí a médica foi lá ver, eu já tava com 7 centímetros de dilatação. E aí chamaram o anestesista pra me dar analgesia. Eu confesso que me senti um pouco fracassada na hora da analgesia, sabe? Mas, assim, me deu uma vida, uma sobrevida. Foi maravilhosa, assim, a sensação, sabe? Eu tinha muito medo, né? Porque tu fica sentada assim e ela vai botando aqui nas costas, aí uma hora ela enfiou a agulha e minha perna subiu assim, deu, ai meu Deus, eu vou ficar parada. E aí, como eu tenho escoliose, né? A minha coluna é torta, ela conseguiu fazer analgesia, só que ela ia já deixar um catéter pra caso precisasse fazer de novo, já ter aqui já só botar, né? Já ter um atalho pra botar analgesia. E pra botar o tal do catéter, ela não conseguia achar por causa da minha coluna torta. Então ela ficava me enfiando agulha assim, ó. Me enfiando agulha, me enfiava aqui, me ficava ali. Sério, acho que a gente ficou ali uns 20 minutos, sem mentira. Ela me enfiando aquela agulha.
Tanto que no outro dia eu sentia muita dor nas minhas costas e meu marido disse que eu tava toda roxa. E era uma dor assim, sabe quando tu passa assim, a mão, tu sente como se fosse um hematoma mesmo. De tanto que aquela mulher, né, acabou com as minhas costas enfiando aquela agulha. Mas aí tudo bem, quando veio assim, quando veio a analgesia, nossa, me deu uma sobrevida. Eu consegui comer uma gelatina também no suco, peguei o celular, comecei a conversar com as pessoas, tá, assim, deitei um pouco pra tentar relaxar, sabe? Porque tu não fica sem sentir absolutamente nada, né? Porque não é uma anestesia. Então eu sentia muito fraquinho e claro que eu não deixei de sentir as minhas pernas. Eu até conseguia me mexer tudo, mas eu não sentia elas como eu sinto normalmente, sabe? Senti elas menos, assim. E aí deitei um pouco pra ver se tava mais descansada. Isso era 4 horas da tarde, então eu já tava aí 12 horas na função. E aí foi passando o tempo. Quando eu chegou ali 7 horas da noite, 7 e pouco, eu comecei a sentir que tava passando o efeito da analgesia. Eu sabia que durava de 2 a 3 horas. Ah, antes disso, deixa eu falar uma coisa engraçada. Ele nasceu no dia 22 de outubro. E no nosso quarto lá da sala de parto normal, tinha aqueles relógios digitais. Então tava 22/10 e 2h22 da tarde. Nesse momento, o meu marido me olhou assim: imagina se ele nasce às 22h22 do dia 22. Eu assim: não, amor, são 2 da tarde. Às 22 é só às 10 da noite. Não dá pra esperar tanto tempo, ele não pode demorar tanto tempo. Tá? Ele nasceu às 9h46. Sim, quase. Enfim, voltamos lá pra parte das 7 da noite, quando começa a passar o efeito da analgesia. E aí eu precisava, então... daí nesse momento, às 7 horas da noite também, a médica foi lá ver, eu já tava totalmente dilatada, então eu já tava com uns 10 centímetros de dilatação. E aí, nisso, eu pedi... Daí a médica veio dizer que eu tinha que começar a sentir uma vontade de expulsar, de fazer força, como se fosse ir no banheiro mesmo. E aí eu não tava sentindo. E daí elas me falaram: olha, quando tu toma analgesia, as contrações elas ficam mais fracas. Então vamos induzir o teu parto. E eu sabia que se induzisse meu parto ia doer muito. Então eu não queria induzir. E aí eu falei assim: não, deixa eu tentar fazer naturalmente as contrações voltarem. Se eu não conseguir, aí a gente induz. Tá bom. Eu comecei a andar pelo quarto. E aí eu fazia agachamento. Aí tinha aquelas barras assim que tem na academia pra fazer alongamento, sabe? Eu me segurava, fazia agachamento, fazia de um lado, fazia do outro, e rebolava, e fazia um monte de coisa. E fiz assim, ó, comecei a caminhar naquele negócio. E nada das contrações aumentarem. E daí elas pegaram uma banquetinha que tem, que ela é colorida e ela se desmonta. Aí eu fui lá, me sentei na banquetinha assim, meu marido ficou aqui atrás de mim, ficou uma enfermeira na minha frente. Aí o que ela fazia? Ela enrolou um lençol assim em volta dela. E aí eu pegava assim o lençol, ficava assim nas pernas dela e fazia força puxando o lençol dela assim, pra tentar induzir aquela força de fazer cocô assim mesmo, né? Aí eu vou falar as coisas também não tão legais de se falar na internet, né? Eu já tava como eu comentei, eu já tava sangrando pra tudo que é lado, né? Nessa hora que eu tava fazendo o agachamento, começou a sair um líquido de mim. E aí... Só que eu conseguia segurar. Eu não conseguia impedir que ele saísse, mas eu conseguia segurar se eu prestasse atenção.
E daí eu me liguei assim, não é o líquido amniótico, porque o líquido amniótico eu já li que ele é tipo um xixi, mas você não consegue segurar. E eu pensei assim, eu tô me mijando. Só que como eu tinha tomado analgesia, eu não tava sentindo. Simplesmente na hora que eu me agachei, que eu me abri, saiu. Eu não tava sentindo. E aí depois pelo cheiro eu vi que era xixi mesmo. E aí, só que como eu tava sangrando, eu tava com uns panos embaixo. Então a gente só tirou aquele pano e botou um limpo. Aí quando eu fui pra banquetinha também, uma hora eu senti assim, eu vou fazer cocô. Só que como eu já tinha tido diarreia em casa antes, eu tava limpa. Não saiu uma coisinha assim de nada, né? Até quando eu falei isso, a enfermeira falou assim, maravilha. E aí eu já tinha lido também que elas gostam, né, quando tu faz cocô, porque isso quer dizer que o bebê já tá descendo. Que aí é quando ele passa por uma parte do teu intestino, que daí ele faz, a cabeça dele faz assim e ele leva o que tem ali de resto, sabe? Então quer dizer que ele tava descendo, então isso é um bom sinal também. E aí fiquei lá fazendo um monte de força nessa banquetinha lá, com lençol e tudo com a enfermeira. E eu tava forçando, eu não sentia uma vontade de expulsar, sabe? Mas eu tava forçando isso pra eu não tomar ocitocina. E aí as médicas foram lá e disseram, olha, já passou um tempo, não aconteceu, não vai dar, a gente vai ter que induzir. E daí eu falei assim, tá, tudo bem, só vai devagar. Não te preocupa, a gente vai começar devagar. Eu sei que elas começaram com 30 de ocitocina, eu não sei qual é se é 30 ml, se é 30, não sei qual é a unidade de medida da ocitocina, só sei que era 30. E quando o Tomás nasceu, eu tava com 120. Então elas aumentaram de 30 para 60, para 90, para 120. Então elas começaram a aumentar. E eu comecei a sentir dor. Ah, meu pai. Eu comecei a sentir muita dor, assim. Foi uma dor insuportável. Insuportável. Uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí, nisso, eu fui pra maca, né? Então, na maca, elas, a cama assim, elas deixaram, sabe, reta assim. E aí eu peguei e fiquei de joelhos assim, me segurando aqui na maca, né? De 4 apoios assim. E ali, meu Deus, a dor na minha cabeça eu tava gritando ali. O meu marido disse que eu não gritei, que mal saía a voz. Porque eu só disse assim, eu quero analgesia de novo. Eu sabia que eu tava com catéter, eu preciso de analgesia. Eu não vou aguentar. E daí a médica falou assim, não dá, ele já tá quase nascendo, ele tá ali embaixo. Não dá mais tempo de tomar analgesia, tu vai ter que aguentar. E eu dizia, eu não vou conseguir. E daí ela dizendo, tu vai conseguir sim, né? Meu marido também dizendo, tu vai conseguir. Eu dizendo, eu não vou conseguir. Eu só disse, eu não vou conseguir, a dor é muito, eu não consigo. Aí, nisso, eles me viraram. E daí eu ganhei ele assim, né? Deitada de barriga pra cima. A perna esquerda ficou assim, no ombro de uma enfermeira que tava aqui na minha frente. Essa perna direita ficou assim de lado, então eu fiquei assim, né? E aí aqui tava a obstetra, ela cruzou as mãos dela assim pra me dar. E aí ela começou a dizer assim, tu tem que vencer essa dor é a única coisa que tá te impedindo de conhecer teu filho. E aí aquela dor, né? E eu gritava, eu acho que eu acordei o hospital inteiro. Assim. É uma coisa totalmente animal, assim, é visceral, sabe? Né? Em todos os sentidos, assim, o parto normal. Até meu marido comenta que se ele não soubesse que tinha tido um parto naquela sala, ele tinha dito que tinha tido um assassinato, né? Porque era sangue e coisa pra tudo que é lado. E daí eu comecei fazendo aquela força. E a dor era muito, assim, ó, muita dor. Então eu tinha lido um livro sobre parto sem dor, então eu tinha algumas ideias de respiração que eu tinha que fazer em cada momento, né? Na hora eu não me lembrei de muita coisa, mas eu me lembrei dessa respiração, que eu precisava inspirar, porque nisso o diafragma ele desce e ele ajuda a empurrar. Então eu respirava e
inspirava de novo. Nessa segunda inspirada, eu segurava meu diafragma lá embaixo e daí eu fazia a força, sabe? E aí, daí elas começaram a dizer, não, começaram a ver, né, que ele já tava quase nascendo e tal. E aí quando apareceu a cabecinha dele, né, porque primeiro nasce com essa parte aqui assim, então sai essa parte assim. Então ele chegou aqui e ficou só com essa partezinha pra fora. E daí elas começaram, olha, a cabeça tá vindo, ele é bem cabeludo, olha. E eu aqui, e eu tava de olho fechado pra ajudar a me fazer força. Aí nisso eu fiz assim, né, pra olhar, daí a médica falou, encosta nele, encosta. Aí eu peguei e fiz assim, pra encostar aqui na cabecinha, e era uma mini coisinha aqui assim. Eu tive esse pensamento, meu marido disse que ele teve o mesmo pensamento, que é tipo, meu Deus, ele é minúsculo. Porque a gente achava que isso aqui era a cabeça toda, né, pai de primeira viagem. E a gente pensou assim, meu Deus, ele é minúsculo. E depois quando foi saindo o negócio que a gente viu que não era tão minúsculo assim. E aí nisso eu voltei aqui, continuei fazendo a força. Eu fiquei basicamente o parto todo de olho fechado, porque isso me ajudava a fazer força. E aí foi o meu marido que pegou ele aqui, né? Meu marido tava na minha frente aqui junto com as enfermeiras. E foi o meu marido que pegou ele. E aí veio e me entregou. E no momento que passa a cabeça ali, esse momento se chama Círculo de Fogo. E eu entendo por quê. Eu vou te dizer, né, dizer pra vocês. Esse momento do Círculo de Fogo, ele é muito pior que todas as contrações que eu tive. Foi a pior dor que eu já senti. Sério, eu teria milhões de contrações de novo pra não passar pelo momento que passa a cabeça. E no meu caso, ainda por cima, o meu filho, ele nasceu, né? Ele sempre tava nos ultrassons, ele tava sempre com a mão aqui. Então, e ele nasceu com a mão aqui. Então, além de ter a cabeça, né? A cabeça que passava, né, abriu um pouco mais pra passar a mãozinha dele junto. E ele também nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. O que também não tem nenhum problema, porque o bebê, ele respira pela placenta, né? É a placenta que dá oxigênio pro bebê, não o ar. Então não tem problema ele nascer com o cordão umbilical, porque ele tá recebendo oxigênio dali. Como é que o bebê respira a primeira vez? É quando a placenta para de enviar oxigênio, e aí ele faz assim, como se tivesse se afogado. Daí é o primeiro ar que ele respira. E aí, assim, ó, foi a pior dor, foi a pior, assim, a ardência, a dor é insuportável. Mas dizem, né, que todas essas dores melhoram no segundo filho. Não é tão intenso assim, né? E aí eu tive laceração, grau 1, em 3 lugares. Então eu levei um ponto em 3 lugares diferentes. E aí, quando meu marido botou assim o Tomás aqui em cima de mim, a primeira coisa que eu fiz com ele foi ver se ele tava respirando. Eu fiquei com medo de ele nascer com obstrução aqui, sei lá, sujeira. A primeira coisa que eu fui ver foi ver se o nariz dele tava livre pra ele conseguir respirar. Mas foi uma sensação muito de alívio, né? Porque começou às 4 da manhã em casa, terminou às 9h46 da noite no hospital. E eu tive, assim, muito uma sensação de alívio, sabe? Tipo, acabou. Terminei, tipo, consegui, acabou, sabe? Essa foi a minha sensação. E aí ele veio pra cá e tal, e eu não sabia, daí ele começou a chorar, eu não sabia muito bem o que fazer, daí, né, vamos tentar. Aí veio aqui o cordão umbilical, meu marido que cortou o cordão, e aí eu também tentando fazer ele amamentar, mas não conseguindo direito, assim, né, tava naquela euforia. Eu não vi minha placenta, né, eu sei que elas botaram no lixo lá, daí elas vieram me perguntar se eu queria fazer alguma coisa ou se eu deixava no lixo, e daí eu disse que não, deixa no lixo. Então, mas eu não sei que cor é, não vi, não fiz aquela arvorezinha, não fiz nada disso. E aí depois que ele nasceu, eu tava com tanta adrenalina no meu corpo, mas tanta adrenalina que me deu uma tremedeira. Eu parecia ser uma britadeira, me deu muita tremedeira. Parecia que eu tava com muito frio, parecia que tava, sei lá, menos 10 graus na sala.
eu me tremia muito. Eu fiquei acho que eu fiquei em torno de 1 hora me tremendo, porque ou mais até, porque eu sei que eu bati no meu microfone, porque ele nasceu às 9h46 e eles foram levar o Tomás pra fazer as pesagens, medidas, essas coisas, depois das 11. Foi mais ou menos a hora que eu parei de me tremer. Então foi bastante tempo assim que eu me tremi. Né, da euforia, adrenalina, de tudo. E aí assim, depois disso, eu tive que tomar um banho. Eu não conseguia me levantar da maca. Eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Não conseguia. Eu fiquei super inchada. Super inchada. Eu não conseguia mexer minhas pernas, fazer assim, né, pra me levantar da maca. Precisei da ajuda da enfermeira. Precisei da ajuda da enfermeira pra me lavar no banho, porque eu não conseguia me abaixar pra me lavar. O inchaço era muito. Acho que eu fiquei isso aqui inchada. Então eu andava com as pernas abertas, toda dura. Eu fiquei uns 2-3 dias botando gelo, porque no tempo que eu tava no hospital eu fiquei botando gelo. Eu cheguei em casa, eu ainda botei gelo em casa. Eles me passaram também um spray pra passar ali, pra aliviar um pouco a dor. Então esse negócio tipo assim, tive parto normal e saí andando no mesmo dia. Eu não saí andando no mesmo dia. Nem no outro dia eu consegui andar direito. Porque no outro dia eu fui tomar banho sozinha, a enfermeira já não ajudava e eu sofri. Eu andava assim, ó, toda corcunda e bem devagar, com as pernas toda dura. Eu fui embora de cadeira de rodas. Eu acho que na verdade é até um procedimento do hospital te levar de cadeira de rodas, mas ainda bem que eles levam, porque eu não consegui andar. Então, claro, em 1 semana eu já tava andando, né? Então eu não sei se a cesárea demora mais tempo pra essas coisas. Mas no parto normal, essa coisa tipo, assim, no mesmo dia, isso não rolou. Demorou, assim, uns dias aqui, sabe? E até, por exemplo, assim, eu tava aqui lamentando pra ele levantar sem a ajuda das mãos, assim, me empurrando ou me segurando. Meus primeiros dias foi bem difícil. Aí eu fiz aquele taping. Eu acho que o taping ajudou ali nesses primeiros dias, justamente porque eu não conseguia fazer essa força com o abdômen. Mas assim, depois de 3-4 dias eu já teria tirado o taping, né? Eu tirei depois de 5 dias, se não me engano. Porque eu tava com muita dor na amamentação e precisava fazer laser, e a mesma guria que tirava o taping, ela fazia laser. Então ela ia tirar só com 1 semana o taping, mas eu chamei ela antes pra fazer o laser. Mas eu teria tirado o taping até antes, assim, só teria ficado uns 2 dias, porque realmente ali no primeiro dia me ajudou bastante, mas depois eu acho que eu fiquei muito tempo com o taping, sabe? Enfim, e aí fiquei passando esse spray também um tempão, fiquei passando o gelo, fiquei sangrando durante 1 mês. Enfim, eu comprei também aqueles absorvente, o mesmo que eles usam no hospital. O que eu faria diferente é que, se eu tiver uma segunda gestação, eu vou comprar aquelas calcinhas absorvente. Eu acho que elas são mais confortáveis do que botar aqueles absorvente grandão e grosso numa calcinha tua. Eu achei um pouco desconfortável isso. Mas é isso. E eu saí do hospital, né? A hora que ele nasceu, como eu comentei, ele nasceu às 9h46 da noite. Ali pelas 11 e pouquinho foi quando eles levaram ele pra tirar as medidas, né? Pesar, enfim. Foi quando meus pais também viram ele pelo vidro, que meu marido mostrou. Mas a gente subiu pro quarto só às 2 da manhã. Então, assim, naquela noite a gente não dormiu. E aí eu achei que a gente tinha demorado muito pra subir pro quarto, porque não tinha quarto disponível. Mas depois eu descobri que eles te mantêm um tempo na sala de parto pra ver se tu não tá com hemorragia. Por isso que tu fica um tempão lá ainda. E aí... Aí a hora que eu tava saindo de lá, né, indo pro quarto, eu saí de lá falando pras enfermeiras, nunca mais quero passar por isso, nunca mais. Daqui pra frente vai ser só cesárea, no próximo filho vai ser cesárea, eu não quero mais passar por isso. Aí a enfermeira falou assim pra mim, daqui 1 semana tu já esqueceu tudo e tu vai querer fazer de novo. E aí pior que é verdade, eu já quero fazer de novo. Se eu tiver um segundo filho eu vou tentar parto normal de novo, sim. Até depois, quando eu fui fazer a revisão com o obstetra, né, ele viu assim, teu colo do útero já tá fechadinho, já tá pronto pro próximo. E daí eu comentei assim, espera aí, doutora, eu tenho que me esquecer um pouco das dores pra engravidar de novo. Ele, não, mas não te preocupa que no segundo filho já é melhor, né, todo mundo
que tu já tá toda aberta e dilatada e tudo, então tô contando que com o segundo filho já vai ser melhor. E sim, tentaria parto normal de novo, né? Porque apesar da dor, ser aberta em 7 camadas me assusta muito mais, né? Pelo risco de infecção e tudo, né? É uma cirurgia realmente. Isso me assusta muito mais. E assim, a gente contratou uma fotógrafa, eu vou botar aqui umas fotinhos e o vídeo que ela fez do momento. Ela captou muita emoção. Tu olha as nossas fotos, nosso vídeo, tu vê a emoção, tu vê o choro, tu vê a dor, tu vê a angústia, tu vê a esperança, tu vê tudo ali, sabe? Tu tá olhando nossas fotos, tu tá vendo o nosso vídeo, tu tá vivenciando as emoções com a gente. E aí eu vejo vídeos, né, de fotos que ela faz também de cesárea, porque a maioria que ela faz é de cesárea. Não tem essa emoção, sabe? Não tem essa emoção, esse sentimento, essa coisa assim que a gente viveu, sabe? Então, claro, eu não sou contra cesárea. Eu acho que cesárea salva vidas, graças a Deus que elas existem. Quantas mães e quantos bebês, né, não morreram no parto, justamente porque esse tipo de procedimento existe. Mas eu sou contra ele ser a primeira opção, né? Tu ir lá e marcar uma data pra extrair o teu filho. Isso eu sou contra. Acho que se tu quer ter cesárea, pelo menos espera entrar em trabalho de parto pra tu ter os benefícios no trabalho de parto, né? Porque é quando há muitas liberações de hormônios, teu corpo entende que o bebê tá nascendo, o bebê entende que ele tá nascendo, enfim. Mas sim, eu tentaria parto normal de novo. Foi muito dolorido, não foi fácil, mas olhando pra trás, é muito satisfatório saber que eu consegui fazer, sabe? Além dos benefícios que tem, né? Como eu comentei, eu não sei como é que é a recuperação de uma cesárea, mas eu tô super recuperada, faz 40 dias hoje que ele nasceu. E eu já tô recuperada porque desde os 10 dias antes até. Na verdade, isso eu vou te dizer que se eu não tivesse tido laceração, ali no segundo, terceiro dia eu tava nova. Só que como eu tive a laceração, os pontos me incomodavam muito. Dependendo de como eu sentava, o ponto puxava. E isso me incomodou muito por bastante tempo. Então eu fiquei bastante tempo tomando remédio pra dor por causa dos pontos, que era aquilo ali que me incomodava. E aí também tem muito benefício pro bebê, né? A parte da contração, quando ele passa ali, da extração do pulmão, quando ele passa com o rosto na tua microbiota vaginal, enfim, tem vários benefícios, então sim, eu tentaria de novo. E se eu tiver um filho, espero que ele não seja tão grande. O Tomás nasceu com 3,415 e 50 centímetros. E é isso. Esse é o meu relato de parto, né? Meu parto normal, meu tão desejado parto normal, sonhado. E não foi fácil, doeu muito mesmo. Mas cada mulher tem uma experiência, né? Isso é uma coisa que eu percebi na gestação mesmo. Todo mundo vinha me falar seus relatos de parto. E nenhum é igual ao outro. A mesma mulher com vários filhos tem experiências diferentes. Então, não é porque a minha foi assim que a tua vai ser. Realmente é uma coisa que é muito individual, né? Mas eu decidi gravar esse relato de parto porque no final da minha gravidez eu adorava ver relatos de parto, pra tu já ter mais ou menos uma ideia de o que pode te esperar, né? Mas é isso então. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Tchau, tchau.